Olá pessoal, bem-vindos a mais um tutorial da série Programação de Jogos em Java. Eu sou o Ian e estou seguindo aqui com a parte 5 do tutorial. Vamos continuar com a parte do míssil que a gente havia comentado na aula passada. Bem, como a gente fez aqui o míssil com os atributos definidos, a gente já tem a imagem, a posição, os métodos que a gente necessita para ele. A gente vai ter que fazer uma modificação na classe da nave, porque antes a nossa nave só foi feita para andar. Então a gente vem aqui na classe nave e vai fazer com que ela tenha a capacidade de atirar. Como a gente quer que a nossa nave atire e o número de mísseis é meio que indeterminado, a gente não pode simplesmente criar um vetor de mísseis, porque certamente algumas pessoas podem querer um míssil infinito, e há sempre uma maneira mais fácil de trabalhar sem utilizar vetor. A gente vai utilizar uma estrutura de dados que vai ser muito fácil para manipular os mísseis, porque é de alocamento dinâmico, que é, no caso, a nossa list. Eu vou implementar aqui a list, e para parametrizar essa lista que a gente vai construir, é uma lista dinâmica que a gente vai poder estar sempre adicionando os elementos na hora que a gente bem entender. E por trás dos panos ela vai fazendo todo o nosso trabalho que a gente teria que fazer fazer com vetor uma maneira mais complicada. Então, como parametrização da nossa lista, a gente vai colocar míssil, porque no caso a gente vai querer uma estrutura de mísseis para a nossa nave. E aqui eu vou colocar simplesmente mísseis mesmo. Aqui é importante ressaltar que para importar a lista vai ter dois tipos, o Java Util e o Java AWT. Então você vai colocar o Java Util. Se fosse o AWT vai dar problema. Certo, tudo bem. E outra coisa que eu vou adicionar na nossa nave são mais dois atributos, que são int aqui, vou chamar de altura e largura. Vai ser interessante na hora da gente definir a posição dos nossos mísseis e afins. Então, na hora de construir a nave, o que a gente vai fazer? Inicialmente a gente vai instanciar a nossa lista de mísseis. Aqui, mísseis igual new. Aqui no caso eu estou implementando a interface list, mas na hora de instanciar eu vou utilizar ArrayList. E aqui dentro eu vou utilizar a mesma parametrização, missile, e pronto, tudo bem. Tendo o nosso ArrayList de mísseis, vai ficar muito simples na hora que a gente quiser adicionar mísseis à nossa nave. Certo, como a gente agora tem a nossa lista de mísseis, a gente vai precisar do método para pegar essa lista quando a gente necessitar. Então a gente vem aqui AltSR e utiliza o método getMissiles. A gente também vai ter a largura e a altura, mas não necessariamente vamos precisar agora. Certo. Tendo isso, a gente vai precisar também começar a tratar como a nossa nave vai atirar. Então vamos criar aqui um método chamado public void atira. E o que esse método vai fazer? Nada mais, nada menos do que adicionar um novo míssil à nossa lista de mísseis que a nossa nave vai ter. Já explico por quê. Então a nossa que no caso da nave, o míssil, a lista de mísseis, a gente vai utilizar um método próprio da lista chamado add. E aqui ele já está dizendo que a gente vai ter que adicionar um objeto do tipo míssil. Como é uma alocação dinâmica, a gente vai sempre estar colocando na hora que o usuário for apertar o botão para atirar, e como a gente tinha feito no construtor do míssil, não tem um tamanho, não tem uma posição específica para ele ficar. Então aqui a gente vai colocar um novo míssil, instanciar um objeto do tipo míssil, e aqui dentro ele vai dizer o seguinte: eu estou precisando de duas coordenadas. Essa coordenada x e y é a imagem de onde vai aparecer exatamente na hora de atirar o míssil. Aí a gente pensa, na hora que eu quero atirar o míssil, eu quero que ele apareça aonde? À frente da minha nave e mais ou menos no centro dela. Como x, a gente tem a largura e a altura da nossa nave. Então o que eu vou pegar? Eu vou pegar a largura da minha nave e eu vou somar ao x dela, porque aí eu vou ter um espaço um pouco mais à frente
da imagem da minha nave. Então vai parecer que o míssil está saindo da frente dela. Isso aqui vai compor o X do meu míssil. E o Y, eu vou pegar o Y da nave, vou somar com a altura dela, sendo que eu não quero somar com totalmente a altura da nave, porque senão o míssil vai estar saindo muito para cima. Então eu vou somar com a altura dividido por 2, para poder ficar no centro. Eu vou pegar só a metade da altura do nosso míssil. Quando a gente cria o nosso método atira, o que a gente quer? A gente quer tratar de um jeito que quando o nosso usuário apertar, ele vá atirar. Então a gente vem no método keyPressed, e aqui dentro a gente vai tratar mais uma condição. Se o código que a gente pegar na hora que o usuário utilizar o evento para apertar o teclado for keyEvent, ponto, aí a gente pode definir uma tecla para o usuário atirar. Normalmente nos jogos de tiro o usuário aperta na tecla espaço, né? Então vamos colocar aqui keyEvent.space VK, desculpa, virtual key space. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai chamar o método atira. Beleza, então a nossa nave ela vai ter uma lista de mísseis, uma lista dinâmica que todas as vezes que a gente clicar no método atira, ela vai adicionar um novo míssil na nossa nave. Já já vocês vão ver por que é importante fazer isso aqui, e por agora eu vou deixar só isso aqui. Na próxima aula a gente passa finalmente para ver esse tiro funcionando na tela. Até a parte 6.